Toda mãe quer ser a melhor do mundo, mas será que isso é possível? E mais, será que é necessário? Eu sou a Carol Mendes, jornalista, especialista em comunicação e saúde e mãe da Júlia e do Gabriel. E este é o Eu Mãe, um podcast que traz por meio de entrevistas, bate-papos muito leves e reflexões minhas, as informações e as provocações que você precisa para viver a sua maternagem com menos culpa e mais certeza de que você está no caminho certo. E aí, qual será a pauta de hoje? A pauta é a liberação da Coronavac para crianças de 6 a 17 anos. E aí, você vem comigo? Olá, meu povo! Hoje a comunidade materna está empolvorosa com a notícia da aprovação da Anvisa para vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com a Coronavac. Então vamos entender o que isso significa e por que tanta gente estava ansiosa por essa liberação. Mas antes da gente entrar de vez nesse assunto, eu quero deixar algo bem claro aqui para vocês. Eu, pessoalmente, não tenho absolutamente nada contra a vacinação e não estou aqui para te convencer de vacinar ou não vacinar seus filhos. Como eu sempre digo aqui, o objetivo do Eu Mãe é levar informação para que você tenha subsídios para tomar as suas próprias decisões e, mais importante que isso, a viver em paz com as suas decisões, com as suas escolhas. E por quê? Porque quando você está bem informada, quando você está mais segura para se impor sobre as suas ações e convicções, você também está mais forte para sobreviver aos julgamentos. Lá no Instagram eu recebo diariamente muitos relatos de mães que estão sendo duramente atacadas por não terem vacinado seus filhos e também de mães que são julgadas por terem optado pela vacinação. Não tem jeito. Não dá para agradar todo mundo. O mundo tá um lugar muito chato e as pessoas querem a todo custo colocar a gente dentro de caixinhas, dentro de potinhos. Mas eu acredito piamente que a gente vai conseguir reverter essa realidade. E o caminho para isso, como eu disse, tá na informação. E para isso, você sabe que você pode contar comigo. Então vamos logo ao que interessa. Bem, vocês sabem que desde o início deste mês a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já tinha autorizado o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos com o imunizante da Pfizer e que também essa mesma vacina já estava sendo usada em adolescentes de 12 a 17 anos desde o ano passado. Acontece que por causa da insegurança em relação à tecnologia que é usada na produção da vacina da Pfizer, aquela de RNA mensageiro, muitas famílias acabaram optando por não vacinar os seus filhos, especialmente em razão das suspeitas de que a vacina poderia causar alguns efeitos graves. E o que a gente sabe sobre isso? De fato, desde que a vacinação começou aqui no Brasil, muitas vidas foram salvas, não tem como negar. Os números de óbitos foram reduzidos e a gente sabe que isso aconteceu por causa da vacina. Não tem o que discutir nesse ponto. Mas, como eu disse, o medo das reações das vacinas levou muita gente a evitar a picadinha. E será que esse medo se justifica? Aí, eu vou passar a bola para quem oficialmente responde pela segurança desses produtos. De acordo com a própria Anvisa, em carta informativa destinada aos profissionais de saúde, essa carta está na internet, gente, é só pesquisar no Google, carta informativa aos profissionais de saúde Anvisa, você vai achar o documento. E eu posso deixar o link aqui na descrição do episódio também. Bem, então, retomando, de acordo com a própria Anvisa, abre aspas, miocardite e pericardite foram relatados com potencial associação com as vacinas de mRNA contra a Covid-19, fecha aspas. Nesse mesmo documento, a agência afirma, abre aspas de novo, o Comitê de Avaliação de Riscos de Farmacovigilância da Agência Europeia de Medicamentos avaliou todos os dados disponíveis e concluiu que uma associação causal entre as vacinas de mRNA contra a Covid-19 e a miocardite e a pericardite representa
pelo menos uma possibilidade razoável, fecha aspas. O documento traz ainda a informação de que os casos ocorreram principalmente dentro de 14 dias, nesse intervalo aí de 2 semanas após a vacinação e mais frequentemente após a segunda dose e em homens mais jovens. Então, esse fato de uma possibilidade razoável, como afirma a própria Anvisa, do surgimento de casos de miocardite e pericardite já foi suficiente para plantar o medo em muitas famílias que passaram a aguardar ansiosamente a liberação da Coronavac para crianças e adolescentes. E o que é que a Coronavac tem de diferente da Pfizer? A principal diferença é a tecnologia, a plataforma usada na produção da vacina. A da Pfizer usa um novo processo para estimular o sistema imunológico. Para a gente entender melhor essa diferença, eu fui buscar essas informações junto à Sociedade Brasileira de Imunização. A vacina do RNA mensageiro já é estudada há bastante tempo. Ela se baseia na aplicação de um mRNA sintético produzido em laboratório e a função desse RNA é ensinar o organismo a produzir a proteína S, que está presente no vírus causador da Covid. Essa proteína é a responsável pela ligação do vírus com as células do organismo. Ainda de acordo com a SBIM, a Sociedade Brasileira de Imunização, essa molécula ela não penetra no núcleo das células, então ela não causa Covid ou qualquer outro tipo de alteração no nosso código genético. Depois que chegam até a superfície das células, essas moléculas vão desencadear os processos de defesa do organismo, que passa a saber, a aprender como que vai combater o vírus. Já a Coronavac é uma vacina que utiliza uma tecnologia bem mais conhecida, que é a de vírus inativado. Eu vou explicar como é que funciona essa inativação aqui de uma maneira bem simples para poder facilitar o entendimento. Em laboratório, os cientistas isolam o vírus e, com a ajuda de umas substâncias químicas, matam o vírus. Matar o vírus significa destruir o material genético do vírus, e isso faz com que esse vírus se torne incapaz de produzir a doença ou de se replicar. E lembra da tal proteína S, que na vacina da Pfizer passa a ser produzida pelas nossas células de defesa? Então, no caso da Coronavac, a própria vacina já leva essa proteína S, original de fábrica lá do vírus, que foi inativado, para dentro do nosso organismo. Assim, a partir do momento em que o nosso sistema imunológico identifica aquele agente invasor, ele passa a produzir os anticorpos para poder combater o vírus e evitar a doença. Daí surge um novo processo envolvendo outras células de defesa, como os linfócitos T, os linfócitos B, que nessa altura do campeonato já sabem o que eles têm que fazer para combater o vírus caso venham a ter contato com ele. Então, ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Imunização, as vacinas de vírus inativado são seguras, mas a produção de anticorpos é menor e menos duradoura do que aquela produzida pelas vacinas de RNA mensageiro. O que tem feito muita gente ter uma certa preferência pela Coronavac, especialmente para crianças e adolescentes, além do risco, ainda que pequeno, de miocardite e pericardite, que a vacina da Pfizer pode oferecer, é também o fato de que a vacina do vírus inativado já é uma velha conhecida, não só no Brasil, mas é considerada uma das mais estudadas, mais seguras e consolidadas no mundo inteiro. Apenas para citar um exemplo, uma outra vacina que usa essa tecnologia é uma velha conhecida do brasileiro, que é a vacina da poliomielite. Essa foi inventada em 1949. Tá bom, agora a gente já sabe qual que é a principal diferença entre as duas vacinas liberadas para crianças e adolescentes no Brasil, então vamos entender como é que vai se dar a vacinação nesse público. Atualmente, a vacina da Pfizer é oferecida em 2 doses para os pequenos. O intervalo entre elas é de 8 semanas, cerca de 2 meses. Já a Coronavac vai ser aplicada também em 2 doses, porém com intervalo de 28 dias. Outra diferença é que no caso da Pfizer, a vacina oferecida aos menores não tem nem a mesma composição, nem dosagem e nem concentração da dose aplicada nos adultos. Até o frasco da vacina tem uma cor diferente para evitar confusão na hora da aplicação.
A Coronavac, por sua vez, vai ser aplicada no público infantil exatamente da mesma maneira que os adultos. Mesma dose, mesma composição, mesma concentração, mesmo intervalo. Mas ao contrário da vacina da Pfizer, a Coronavac não pode ser aplicada em crianças imunodeprimidas, ou seja, aquelas crianças que têm problemas de saúde ou fazem tratamentos que diminuem a eficiência do sistema imunológico. Então, muita atenção aí para esse ponto. Crianças imunodeprimidas não devem tomar Coronavac. Por isso é importante consultar o seu médico antes de levar seu filho para vacinar. As duas vacinas também são indicadas para crianças e adolescentes de faixa etárias diferentes. Enquanto a Pfizer é indicada para o público de 5 a 17 anos, a Coronavac teve aprovação para uso em pessoas dos 6 aos 17. O Instituto Butantan, que produz a Coronavac no Brasil, até tentou uma autorização para crianças a partir de 3 anos, mas considerando os estudos e a prática de vacinação em outros países, entre eles o Chile, que também usa a Coronavac, a Anvisa optou por liberar apenas para crianças a partir dos 6 anos. E aqui uma informação importante. De acordo com a Anvisa, a vacina da Covid-19 não pode ser administrada junto com outras vacinas do calendário infantil. Nenhuma outra vacina. O intervalo mínimo entre a vacina da Covid e as outras deve ser de pelo menos 15 dias. E tem algumas outras recomendações importantes que dizem respeito à vacinação de crianças contra a Covid, tanto para a Pfizer quanto para a Coronavac. Vamos lá. As crianças devem ser acolhidas e permanecer no local de vacinação por pelo menos 20 minutos após a aplicação da vacina, para que sejam observadas. Por quê? Por causa de eventuais efeitos adversos. Os profissionais de saúde também deverão informar aos pais ou responsáveis antes de aplicar a vacina sobre os principais sintomas esperados após a vacinação. Esses sintomas são clássicos, tá, gente? Mesmos sintomas que tem várias outras vacinas por aí. Dor, inchaço e vermelhidão no local da injeção, febre, fadiga, dor de cabeça, calafrios, dores musculares ou nas articulações, além do aumento dos gânglios na axila do braço que recebeu a vacina. Os pais e responsáveis, esse é importante, gente, presta atenção nessa parte. Os pais ou responsáveis também deverão procurar um médico se a criança tiver, depois da vacinação, dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações. Então, não se esqueça de conversar com seus filhos, especialmente os menorzinhos, 5, 6 aninhos, sobre esses efeitos. Ensine seu filho a identificar e a relatar esses sintomas. Isso é fundamental. Bem, para finalizar esse assunto por hoje, vale lembrar que até o momento, nenhuma das vacinas contra a Covid disponíveis para crianças consta no Plano Nacional de Imunização. E é justamente esse PNI que determina quais são as vacinas obrigatórias para as crianças no Brasil. Recentemente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele até aventou a possibilidade de incluir a Covid no rol das vacinas obrigatórias, mas isso ainda não foi feito. E só quem tem autoridade para fazer essa mudança de acordo com a lei é o Ministério da Saúde. Eu tô vendo muita gente na internet, nos jornais, dizendo que a Anvisa também teria esse poder. Mas de acordo com a lei, eu repito, incluir ou excluir vacinas no rol das obrigatórias do PNI é uma atribuição exclusiva do Ministério da Saúde. Então, quando você ouvir alguém dizendo que a vacinação de criança é obrigatória, que sem ela você não vai poder matricular seu filho na escola, ou que você pode perder algum benefício social. Hoje eu vi um vídeo de uma diretora de escola mandando áudio para os pais no grupo da escola, falando que a vacinação estava acontecendo na escola, que era para levar os filhos, porque aqueles pais que não vacinassem os filhos iam perder o benefício do Bolsa Família. Isso não é verdade. E você também não vai perder a guarda dos seus filhos. Então, cuidado, é mentira. A vacina da Covid consta no Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid, o PNO. O PNI é outra história.
Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Eu volto na semana que vem. Espero que você tenha curtido essas informações aqui. Fica à vontade para compartilhar esse episódio com as amigas, tudo. E de também me acompanhar lá pelo Instagram ao longo dessa semana. Vai ter mais notícia aí sobre esse assunto. Você me acha lá no Instagram, no @mendescarol. Obrigada pela sua companhia. O programa de hoje foi rapidinho, mas semana que vem tem mais. Beijo e até lá.